Olá, bom dia, tudo bem? Que bom iniciar a nossa sexta-feira falando de coisas boas, não é mesmo? Essa semana temos conversado sobre a temática O Deus que Provê. Na segunda-feira falamos sobre o Deus que provê a provisão correta. Vimos que muitas vezes a provisão do Senhor não irá de encontro com aquilo que esperamos ou que achamos que Ele tem que nos dar, mas sim de acordo com a nossa necessidade, pois Ele sabe aquilo que precisamos. Na quarta-feira, falamos sobre o Deus que provê na medida certa. E eu disse aqui que Deus é aquele que nos dá exatamente aquilo que precisamos, na medida em que precisamos, para sustentar a nossa vida e também alcançar a vida do próximo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus que provê no tempo certo. Para isso, eu quero ler Gênesis capítulo 22, versículos de 6 a 14, que diz: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Mas então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. E é por isso que até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Nessa passagem, quando Abraão está subindo ao monte com Isaque, e Isaque pergunta: Pai, onde está o sacrifício? Abraão já sabia quem era o sacrifício e era Isaque. Porque Deus já havia lhe ordenado: suba ao monte, pegue Isaque, lá você o sacrificará. Mas a resposta de Abraão é: o próprio Deus há de prover o sacrifício. Sabe, fico imaginando que era muito melhor para Abraão. Seria muito mais confortável, atenderia sem dúvidas as suas expectativas se o Senhor tivesse provido o cordeiro antes. Antes dele amarrar o seu filho em um altar, antes dele pegar um punhal para sacrificar o seu filho, antes dele sequer subir ao monte. Seria muito mais confortável e supriria as expectativas de Abraão se a provisão do Senhor tivesse vindo antes de todos esses fatos. Mas não, a provisão do Senhor veio no instante antes de Abraão sacrificar o seu filho. Sabe, a gente precisa entender que a provisão do Senhor, ela vem no tempo certo. E o tempo certo é o tempo do nosso Deus. Eu sei que muitas vezes as nossas expectativas são frustradas e aquilo que esperamos não acontece do jeito que esperamos ou no tempo que esperamos. Mas nós precisamos aprender como Abraão, que mesmo subindo ao monte, com o sacrifício ao seu lado, que era o seu filho, ele terá confiança em dizer que o próprio Deus há de prover o sacrifício. Sabe, tudo aquilo que você precisa para alcançar tudo aquilo que sonha, tudo aquilo que planeja, os propósitos de Deus para sua vida, será provido por Deus, mas não no seu tempo, mas no tempo do Senhor. Não é a primeira vez que Abraão experimenta de uma situação assim. Anos antes, Abraão recebe a promessa do Senhor de que ele seria pai de multidões. E sua esposa, Sara, não tinha filho algum. E Deus então lhe promete um filho. E esse filho demora muitos anos para chegar. Mas ele chega no tempo do nosso Senhor. No tempo de Deus, Isaque chega à vida de Abraão, cumprindo a promessa. Me lembro de Números, capítulo 23, versículo 19, em que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Creia nas promessas de Deus para a sua vida, por mais que demore, por mais que frustre as suas expectativas com relação ao tempo, saiba que o Senhor proverá no tempo que é bom, perfeito e agradável, que é o tempo do nosso Senhor. E sabe, uma coisa me chama atenção
é que Abraão ele não para de subir ao monte. Abraão estava ali subindo ao monte com o seu filho, prestes a sacrificá-lo, sabendo que até então Isaac era o cordeiro, Isaac era o sacrifício. Mas em nenhum momento a Bíblia relata que Abraão para, que Abraão retrocede, que Abraão desiste, mas mesmo talvez em muitas dores de saber que estava subindo para sacrificar o seu único filho, Abraão permanece caminhando. Ele segue o caminho que foi indicado por Deus. Afinal, o monte foi indicado por Deus. Continue caminhando. Talvez você não tenha recebido aquilo que tanto espera. Talvez você não tenha sendo agraciado ainda com tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Talvez você não tenha recebido a provisão que você espera. Mas continue caminhando, porque o Senhor proverá. Não retroceda, não desista, não para, mas continue no caminho, na confiança de que Deus proverá o sacrifício, de que Deus proverá e será no tempo dele. Abraão, ele só pôde fazer isso também porque ele estava em um estado de plena confiança no seu Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. É impossível crermos que ele fará algo se nós não confiamos em quem ele é. Sabe, como eu li agora há pouco em Números 23:19, ele, nosso Deus, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Creia nisso, saiba que o seu Deus cumprirá tudo aquilo que ele tem prometido para a sua vida. Se suas expectativas para a sua profissão ainda não se concluíram, creia de que o Senhor proverá tudo aquilo que você precisa no tempo dele. Se você está numa certa idade e ainda não alcançou tudo aquilo que almejava, creia de que no tempo certo Deus proverá tudo aquilo que você precisa. Se você talvez está passando por uma situação financeira delicada na sua casa, creia de que no tempo certo Deus proverá para você e para sua família. Se você tem buscado emprego, não tem encontrado e se pergunta por quê, creia de que Deus proverá no tempo certo. E para que você seja capaz de crer, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a conhecer quem é o nosso Deus e a confiar nele. Isso me lembra Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como eu disse, talvez seja cansativo, talvez seja triste, exaustivo, angustiante, talvez esperar por uma provisão no tempo de Deus, porque nós queremos tudo no nosso tempo. Mas aprenda então a esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque a Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aquilo que tem sido difícil e penoso passará a ser algo leve, porque o Senhor renovará as suas forças e te sustentará até que a provisão dele chegue à sua vida. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como as águias. Confie na provisão do Senhor, confie no tempo do seu Deus e você certamente voará alto como as águias. E aqueles que esperam no Senhor correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam e confiam na provisão do nosso Deus são aqueles que caminham, que procedem, que não desistem do caminho e que terão sempre as suas forças renovadas e jamais se sentirão exaustos ou se cansarão. Confie no Senhor, a provisão dele virá no tempo certo, que é o tempo do nosso Deus. Amém? Espero que essa palavra edifique seu coração, traga paz a ele. Espero que você tenha um ótimo dia, um ótimo fim de semana e a gente se vê numa próxima.